ouvir a voz do Salvador. Neemias capítulo 2, versículos 11 em diante, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, e cujas portas tinham sido consumidos pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate o Horonita, e Tobias o Amonita, e Gesem o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Hoje de manhã o presbítero Carlos Daniel estava falando aqui na igreja sobre a organização de uma igreja lá onde ele morou, lá na região de Brasília, que vai ser instalada domingo agora, né? E ele estava falando do começo, e eu fiquei me lembrando de uma congregação lá em São Paulo, que um dia um grupo de irmãos do Espírito Santo, irmãos muito simples, pessoas que vieram da roça no interior do Espírito Santo, foram para São Paulo. Lá eles se juntaram numa região da cidade, na periferia, lá no bairro Jardim Rincão, chamado, e eles resolveram começar uma congregação, a Igreja Presbiteriana da Esperança, no bairro, em São Paulo, no bairro de Perus, resolveu começar aquela congregação. O bairro não era bonito, ele é muito acidentado, era um bairro muito pobre, e aqueles irmãos começaram aquela congregação ali, e algumas pessoas no começo não se animaram muito, mas a igreja foi lá. Como lá é muito acidentado o terreno, a rua passava em cima, eles construíram embaixo, a igreja ajudou, e eles construíram embaixo e fizeram uma laje. E nesse período eu cheguei lá para trabalhar como seminarista em 1991, 1987, 91 eu cheguei aqui, 1987, nós chegamos lá para trabalhar como seminarista, e ficávamos naquele lugar meio úmido, meio feio, e aquelas pessoas muito simples, mas o trabalho foi crescendo, e um dia os irmãos resolveram que precisaria construir em cima. Então a gente parou e conversou e orou, e precisava fazer uma construção em cima, mas nós não tínhamos nenhuma condição financeira de fazer aquela obra. E assim mesmo eles se animaram muito, e vamos fazer, e a gente ficava preocupado porque eram pessoas muito pobres, algumas moravam literalmente na favela,
mas elas ficaram: vamos fazer, nós temos que fazer, nós vamos precisar fazer, porque aqui está muito feio. A igreja tinha crescido, as salas lá no fundo eram salas cercadas por uma espécie de compensado, então era tudo muito feio, e os irmãos ficaram empolgados: vamos fazer. E um dia, quando foi começar a obra, um irmão querido, assim, uma pessoa muito querida, mas uma pessoa que em alguns instantes ele perdia algum senso da realidade, ele chegou assim e falou assim: gente, isso aqui não dá certo não. Mas não dá certo por quê? Estava todo mundo ali naquele dia, mas não dá certo por quê? Não, porque não dá certo não. Nós não temos condições, vai começar essa obra aqui. E aí é interessante, porque às vezes as pessoas usam até versículo, né? A Bíblia fala que quando a gente vai construir, tem que fazer as contas antes para ver se tem condição, e não vai dar certo não. E lá hoje tem um templo, a coisa mais linda, muito bonita, muito arrumado, tem uma igreja organizada, aquilo se tornou uma igreja, tem um trabalho feito lá. Então hoje, se alguém quiser, vai lá visitar a igreja presbiteriana do Jardim Rincão, bonita, organizada, as pessoas bem, aquelas crianças se tornaram adultas, se casaram e estão lá. A gente está lendo uma história, nós estamos acompanhando uma história. Jerusalém foi destruída, o povo foi levado para o exílio na Babilônia, estava lá já toda uma geração, já tinha passado outra geração, já tinha vindo embora um grupo de pessoas, mas Jerusalém continuava destruída. Quando a gente pensar em Jerusalém, nós nunca vamos poder falar de Jerusalém como uma cidade comum. Uma coisa é falar de São Paulo, Nova York, outra coisa é falar de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade diferente. Jerusalém é uma cidade que foi pensada a partir de um projeto de Deus. Ali estava Israel, povo de Deus, povo escolhido de Deus, colocado lá como sendo um povo para testemunhar a existência, a direção, o governo de Javé sobre todo o mundo. E aquele povo pecou contra o Senhor. E por pecar contra o Senhor, Deus foi falando com eles durante muitas gerações através de profetas, e eles continuaram pecando contra o Senhor e desobedecendo o Senhor. E aí o Senhor resolveu discipliná-los, eles foram levados para o exílio, o povo foi envergonhado, o próprio nome do Senhor foi envergonhado, porque o nosso pecado não envergonha só a nós, envergonha o nome do Senhor. E chegou o tempo que havia promessa: eu vou mandar vocês para lá, mas eu vou trazer vocês de volta. E tinha chegado o tempo do retorno. Eles voltaram, a obra começou a ser feita, mas um dia Neemias estava trabalhando com o rei, chegou um irmão dele, um parente dele, ele perguntou: como é que está Jerusalém? E ele disse: olha, está tudo destruído, os muros continuam derrubados, não existem portas, o templo está numa situação ruim, apesar do trabalho que estava sendo feito já lá por Esdras, mas o povo está passando fome, está uma pobreza, está uma situação horrível. E a Bíblia diz que Neemias sentou e chorou. Nós vimos aqui, Neemias pediu graça do Senhor e foi falar com o rei, e pediu que Deus concedesse a ele a oportunidade daquilo que Deus estava colocando no seu coração, de reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas reconstruir a cidade de Jerusalém não era um projeto político, não era alguma coisa humana, não era alguma coisa da terra, era alguma coisa divina, porque era reconstruir o projeto de Deus na história do povo de Israel. Portanto, Neemias não estava discutindo qual era a possibilidade que ele tinha para a sua vida, ele estava discutindo qual era a possibilidade que ele tinha para reconstruir um projeto de Deus na história do povo. E aí eu queria que a gente pensasse nesse texto, algumas atitudes que são necessárias para a gente quando a gente quer fazer uma reconstrução da obra de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos reconstruir, irmãos. O dia que nós olharmos para a nossa vida e chegarmos na frente do espelho e falar assim: olha, minha vida está muito bem, pode ter certeza que a melhor coisa que você faz é sentar e chorar, porque nós precisamos reconstruir aspectos da nossa existência com Deus sempre. A nossa comunhão com Deus em primeiro lugar, a nossa comunhão familiar em segundo lugar, o nosso ministério fora da igreja, lá fora, em terceiro lugar, o nosso ministério na igreja em quarto lugar, e é o nosso projeto enquanto cidadãos. Nós estamos nessa cidade, somos aqui colocados para ser uma bênção. A cidade de Porto Velho precisa ser melhor porque você existe e porque eu existo.
As coisas aqui precisam funcionar melhor porque nós existimos, somos servos de Deus, temos responsabilidade nessa cidade. Quando você olhar para dentro do teu coração e sentir que Deus está te chamando para refazer alguma coisa, eu estou precisando reconstruir alguma coisa, tem alguma coisa minha que não está boa, e você sentir que é o Espírito Santo de Deus falando com você, na hora que eu parar e olhar para mim e saber, eu tenho certeza que isso aqui é o Espírito Santo que está falando comigo. Luiz, você precisa refazer isso, cara. Você não pode continuar nessa situação, porque essa situação da tua vida está como muro, cidade sem muro, sem porta. Tu precisa refazer, cara. Primeira coisa, irmão, antes de ficar falando para os outros, antes de ficar fazendo propaganda, olha para dentro de ti, calado, passeia dentro da tua consciência. Aí eu estou falando tua, faz isso, porque sou eu que estou pregando aqui como um recurso de linguagem. Lembra sempre que é um recurso de linguagem, mas isso é para mim. Eu e você precisamos parar um pouquinho, ao invés de ficar falando. A melhor coisa que a gente tem é parar e olhar para dentro e analisar e observar como é que anda a minha vida com Deus, minha comunhão com Deus, como é que anda a minha vida familiar, meu trabalho, minha vida na igreja, minha vida na cidade, como que anda? Eu tenho sido servo de Deus? Eu tenho tido comunhão com Deus? A Bíblia diz que Neemias chegou em Jerusalém, depois de toda aquela viagem planejada, chegou em Jerusalém, à noite ele se levantou, juntou alguns poucos homens com ele, e foi olhar a cidade, vamos olhar, e aí o texto vai narrando que ele passa na porta fulano de tal, lá no trecho do muro. Jerusalém era um muro em torno da cidade, tinha porta, cada porta tinha o nome. Ele vai lá e começa a ver o muro quebrado, não tem mais segurança na cidade, as portas queimadas, agora não tem mais privacidade, entra quem quer, tenta passar por alguns lugares, o animal não passa, não tem jeito, a cidade está ruim. O Neemias sai observando, me falaram isso, mas eu quero observar, eu quero ver como é que está, hein? Como é que está? Uma coisa é o que me falam, outra coisa é o que eu vejo. Me falaram que estava muito ruim, mas eu quero ver. Vai lá de ponto por ponto. O homem tem que parar para observar. Eu tenho que fazer algo, é Deus quem me colocou para fazer, eu tenho que observar. Ao invés de ficar falando, a Bíblia diz que Neemias não falou para ninguém. 3 dias na cidade de Jerusalém, com carta do rei, com um projeto quieto, observando tudo. E ele vai rodar. Ele não falou para os magistrados, ele não falou para os sacerdotes, ele não falou para os judeus, ele não falou para as autoridades que a Babilônia tinha naquela cidade, não falou para ninguém. Olha, irmãos, um dos problemas que a gente tem na vida é que a gente fala demais. Tem hora que a gente passa muito tempo falando e pouco tempo observando, especialmente quando é a vida do outro. A vida do outro, nós somos mestres às vezes para ficar vendo o que precisa acontecer na vida dele. Sabe por que a gente faz isso? Isso é uma defesa natural. Nós passamos um tempo olhando para a vida do outro, porque o tempo que nós ficamos olhando para a vida do outro, nós não olhamos para a nossa própria ferida, porque olhar para a ferida dói. Então é mais fácil olhar para a ferida do outro, e nós passamos, e aí nós vamos conversar, de repente Deus vem dar uma sacudida na gente, fala com a gente, e fala: cara, você precisa refazer isso na tua vida, e eu já vou falar com alguém: olha, eu estou precisando melhorar nisso, eu estou precisando melhorar naquilo. Nós precisamos aprender a calar e observar. Eu e Deus, o que eu preciso refazer? Se eu parar para a segunda etapa para pensar, eu e minha família, rapaz, tem muita coisinha que a Del precisa fazer, hein? A Nayara e a Tawana, então, tadinhas,
Ah, mas tem muita coisinha que precisa fazer. Eu sou capaz de fazer uma lista enorme do que o outro precisa fazer, mas eu preciso parar um pouquinho para dar uma olhada no meu muro. No meu muro. Se eu parar para olhar o que o coitado do Confúcio Moura precisa fazer, o problema é o meu muro, aqui ó, a minha casa. Se eu parar para ver o que o pastor da igreja fulana de tal precisa fazer, o problema é aqui onde eu sou pastor. Então, o meu convite hoje, primeiro, para o nosso coração é assim: para e começa a observar, olha como é que está o teu muro, olha como é que estão as tuas portas, e tenta perceber o que o Espírito Santo de Deus está falando, o que o Espírito Santo de Deus está ministrando, o que o Espírito Santo de Deus está colocando para que você precise reconstruir. Segunda coisa, observe com quem você precisa contar e quem você precisa tomar cuidado. A Bíblia diz que depois que Neemias observou, passeou, olhou para tudo, então ele chega diante das pessoas e diz: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para as obras. Porém Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Ele diz: depois que ele parou, depois que ele observou, depois que ele já tinha claro o que é que Deus queria que ele fizesse, ele foi ver: eu vou precisar contar com quem? Bom, eu vou chamar a liderança desse povo aqui, vou me identificar, chama toda aquela liderança, chama os magistrados, chama os sacerdotes, chama os judeus, chama as pessoas que lideravam aquela cidade e diz para eles: gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A primeira coisa eu quero falar para vocês, como Deus tem falado comigo. A segunda coisa, eu tenho a autoridade do rei para poder fazer uma obra. A terceira coisa, eu preciso de vocês. Olha, primeira coisa que a gente precisa ter claro no nosso coração, irmãos, nós já falamos isso outro dia aqui: eu preciso ter certeza que Deus quer que eu faça. Eu preciso ter convicção de que Deus quer que eu faça. Eu posso até estar enganado. O que eu não posso é querer fazer alguma coisa que eu já sei que Deus não quer que eu faça. Já viu mocinha apaixonada? Ou mocinho apaixonado? Eles arrumaram um rabo de foguete para casar, mas estão apaixonados. Eles têm absoluta certeza que aquilo vai ser maravilhoso. E quem está fora dá uma olhada, tem hora e fala assim: fulano, presta atenção, essa pessoa tem 1000 defeitos, vai melhorar. Isso vai melhorar. Olha, não, vai mudar, né? A pessoa tem plena convicção porque ela está apaixonada. Quando a gente vai fazer alguma coisa do Senhor, eu preciso ter convicção de que Deus está ministrando sobre a minha vida. Eu preciso ter convicção de que aquilo é de Deus na minha vida. Aqui tem uma Ponião, bairro logo aqui atrás do 4 de janeiro. Lá tem uma obra começada lá pelo Natanael e pela Josi, a família dela. Lá tem, ontem tinha 40 e poucas crianças reunidas lá. O Hernandes está coordenando o trabalho lá agora, o missionário está coordenando lá. É da vontade de Deus que aquele trabalho se estabeleça e seja uma igreja? Nós podemos ter a clareza de que Deus quer que ali seja plantada uma nova igreja? Começou o trabalho lá,
está sendo feito o trabalho, tem um barracão lá que a igreja ganhou, agora está investindo, as crianças estão se reunindo, e agora nós estamos convictos de que Deus quer que ali seja uma igreja. Então vai ser começado daqui 3 domingos, vai ser começado uma escola dominical. A atividade do sábado vai passar para domingo, vai ser escola dominical. E aí vai ter culto lá. Daqui, nesse mês de março, começam os cultos domingo à noite lá. Hoje eu falei de manhã aqui, o Hernandes Natanael, e alguém já chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou tocar lá uma vez por mês, 2 vezes por mês se precisar, eu vou tocar no louvor lá. Outra menina já chegou e já procurou e falou assim: olha, eu vou dar aula de violão lá para as crianças, lá do projeto que está sendo feito para dar aula de violão. Porque a gente precisa ter essa convicção. O Neemias chega e diz assim: eu quero falar para vocês a primeira coisa, olha, eu sei que aquilo que eu estou fazendo aqui é porque Deus quer que seja feito. Segunda coisa, eu sei que é legal, eu não quero fazer uma coisa ilegal, eu não estou aqui para poder fazer uma coisa ilegal e o rei tem me autorizado isso. Terceira coisa, eu preciso de gente, eu preciso de ajuda. Tem hora, irmão, que tem alguma coisa que só você pode fazer na tua vida. Tem coisa que só você pode fazer na tua vida, mas tem coisa que você precisa de alguém. Eu estou muito relaxado, preciso ler a Bíblia todo dia, não estou conseguindo ler a Bíblia todo dia. Eu posso chegar para o meu irmão e falar assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, cara, ora por mim. Eu estou muito indisciplinado com relação à leitura da Bíblia, ora por mim. Eu tenho esse desafio para frente, ora por mim. Com quem é que você pode contar para melhorar a tua vida com Deus? Com quem é que você precisa contar para a tua vida familiar melhorar? Quem é que pode te ajudar a ser um profissional melhor lá fora, para ser um testemunho de Deus lá fora? Quem é que você pode contar para te ajudar melhor na vida da igreja? Porque tem muita coisa para ser feita na igreja. Com quem você pode contar para dar melhor testemunho lá fora para uma ação que precisa ser feita na cidade? Ontem um grupo me chamou aí, umas pessoas da cidade, e eu fui a uma reunião que é para fazer uma grande manifestação na cidade contra a violência. Porque tem uma série de coisas agora acontecendo contra a violência. A gente precisa marcar essa cidade. Com quem é que eu posso contar? Então o pastor Aloysio vai ficar responsável de falar com o COMEP, o Conselho de Pastores. Ótimo, então eu vou falar com o Conselho de Pastores. O pastor Aloysio também vai ficar responsável de falar com o bispo da Igreja Católica, para falar com a Comissão de Justiça e Paz. Ótimo, então o pastor vai ficar responsável. Porque as pessoas querem fazer, elas começam a perguntar: com quem que eu posso contar? Neemias foi lá e falou: sábado nós vamos começar a atividade com os casais novos, até 5, 6 anos de casado. Não é uma lei, né? Até 5 anos, até 5, 6 anos de casado, com os noivos. A gente quer passar a encontrar pelo menos uma vez por mês, para poder trabalhar essa questão entre nós, do período de casamento. Com quem que a gente vai poder contar? Então tá, então Valdinei e a Patrícia vão ser os padrinhos aí, os orientadores desse projeto. Nós vamos passar a contar com a casa deles, ok? Daqui uns dias nós vamos desenvolver uma outra atividade com solteiros. Com quem que nós vamos poder contar? Porque a gente precisa parar um pouquinho para poder perguntar com quem que se pode contar. Agora, tem uma coisa aqui, a gente precisa tomar cuidado. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Nem sempre aquilo que Deus quer é concordado por todo mundo. Às vezes, aquilo que Deus quer vai desagradar alguém. Eu tenho que mudar uma coisa na minha vida, eu tenho que mudar alguma coisa no meu ministério pastoral, no meu ministério de crente, no meu ministério de funcionário da empresa. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, mas às vezes para mudar eu vou ter que necessariamente desagradar alguém, e aí eu preciso ficar esperto. Quando a gente falou sobre isso lá atrás, tinha aparecido Sambalate e Tobias. Agora já apareceram Sambalate, Tobias e Gesem. Sabe por quê, irmãos? Porque quem se coloca contra aquilo que Deus quer fazer é mestre em fazer propaganda. Ele sai falando,
ele sai chamando, ele sai plantando. Toma cuidado. Quando você for recomeçar alguma coisa na tua vida, presta atenção com quem eu vou contar e com quem que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho alguma coisa que preciso melhorar na minha comunhão com Deus. Cuidado com fulano. Cuidado com fulano. Fulano talvez não tenha sido uma bênção na tua vida. Cuidado. Eu preciso melhorar a minha vida familiar, cuidado com fulano. Tem fulano que chega na tua casa para semear discórdia, problema, desânimo. Eu preciso melhorar a minha vida profissional lá na minha empresa. Eu estou tendo. Cuidado com fulano. Lembra de fulano? Cuidado. Fica atento. Na igreja eu preciso me envolver, tem muita coisa para ser feita, tem uma congregação sendo aberta aqui ao lado da igreja, tem projeto missionário para ser feito, tem escola dominical que está faltando professor para criança, tem célula infantil que está precisando de gente para poder trabalhar e não está tendo gente disposta para poder cuidar de célula infantil, tem sala para ser feita, tem construção para não sei o quê, tem muita coisa para fazer. Cuidado, tem gente que fica do lado, olhando, para poder provocar o não, ao invés do sim. Tem muita coisa para ser feita nessa cidade, nós temos que dar testemunho nessa cidade. Olha, crente não se envolve com essas coisas. Crente não se envolve com essas coisas. O muro pode cair, a porta pode pegar fogo, o outro pode morrer. Cuidado, crente não se envolve com essas coisas. Sabe por quê? Porque o contrário, além dele ser propagador de não, ele tem uma palavra moralista. Ele vai sempre tentar arrumar uma justificativa positiva. O nosso problema não é aquele problema que eu estou querendo acertar a minha vida com Deus e alguém está me chamando para o pagode. Esse é fácil dizer não. O difícil é aquele que eu estou querendo acertar minha vida com Deus, ele me chama para o tereré para ficar falando da vida do outro. Davi dizia assim: eu não tenho medo daqueles que estão fora do muro, eu tenho medo daqueles que estão dentro do muro e sobem ao templo comigo. Eu tenho alguma coisa para acertar com a minha família, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a prostituta que está lá fora. Cuidado, porque às vezes o nosso problema está na televisão, está na internet. Olha, você tem certeza do que você está querendo? Você está querendo rebelar-se contra o rei. Era a palavra deles. Era uma palavra legalista, era uma palavra moralista. Tu está querendo se colocar contra o rei. Isso é um absurdo que você está querendo. Com quem que você pode contar? Na hora que ele falou com aqueles que podiam contar, eles disseram assim: bom, nos levantemos, então vamos lá. Se Deus colocou isso no teu coração, se eu tenho certeza que isso é uma coisa de Deus, nós vamos com você e vamos reconstruir esse muro. Os outros ficaram para um canto e começaram a querer colocar problema no meio daquilo. Aí, a terceira coisa, a primeira coisa é: observa ao invés de falar. O que precisa ser feito na tua vida e não na vida do outro. Segundo, observa com quem você pode contar e de quem você precisa tomar cuidado. Terceiro, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o mais, Ele fará. Fica tranquilo. Quando aconteceu o problema, quando aqueles homens se manifestaram contra, o texto diz assim: então, eu acho maravilhoso essas ligações entre uma coisa e outra. Já que foi colocado isso, então, o texto diz: o Deus dos céus é quem nos dará, lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós seus servos nos disporemos e reedificaremos, vós todavia não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Três coisas. Primeiro, olha, isso vai ser feito, queira vocês ou não.
Gostem vocês ou não, querido, quando Deus colocar alguma coisa no teu coração que precisa ser reformado na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua igreja ou na tua cidade a partir de você, entenda que vai acontecer. Gostem ou não, queiram ou não, Deus nos dará bom êxito. Não somos nós, não são as condições, nem a tua vontade. Deus nos dará bom êxito. Segundo lugar, nós faremos a nossa parte. Nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Não adianta a gente querer fazer um projeto e colocar Deus para fazer. Ah, então nós temos uma nova igreja para ser plantada ali no Aponian? Temos. Então tá bom, então vamos ficar aqui orando, estendendo a mão para lá e vamos ficar orando. Não, nós vamos orar e vamos fazer. Vamos fazer. Ah, tem alguma coisa que precisa mudar lá na minha família. Esse dia lá em casa tem aconteceu um negócio que eu não gosto. Porque eu sempre sonhei assim, que em casa todo mundo senta à mesa e come, com a comida em cima ali, assim, né? Mas não estou falando que isso é regra não, era por causa da minha história familiar, né? E aí, esses tempos agora, com as faculdades e o trabalho de cada um, a gente às vezes começa a comer em horário diferente, e esse dia nós estávamos todo mundo em casa, e aí tinha que pegar lá na panela, e pega a comida, e senta, e eu falei, gente, mas por que não senta todo mundo? Ah, porque da correria, não sei o que, ppp, e a gente entrou num acerto, não, no dia que tiver todo mundo aqui, a gente senta à mesa, e come todo mundo. Eu estou dando um exemplo falável, dizível, para a gente poder ligar com o indizível. Tem alguma coisa que precisa ser feito, querido? Coloque na mão de Deus. Tem alguma coisa na tua casa que precisa ser renovado? Coloque na mão de Deus. Segundo, faça a sua parte. Terceiro, não dê lugar para quem não vem em nome de Deus. Olha, vocês não fazem parte da história, vocês não fazem parte da herança, vocês não têm nada a ver com Israel, portanto fique no seu canto, que no Senhor nós teremos vitória. Você consegue hoje parar para pensar assim, o que precisa ser reformado na minha vida? Eu preciso observar melhor, o que está destruído na minha vida? Se eu parar um pouquinho, se eu observar com carinho, na minha casa, na minha história, no meu trabalho, na minha vida na igreja, o que está precisando ser reformado? Você tem certeza que Deus quer que isso seja refeito? Veja com quem você pode tomar cuidado, irmãos. Aliás, veja com quem você pode contar para te ajudar, e abre mão de quem vai ficar do lado, criando problema, e confia no Senhor. Faz a tua parte, confia no Senhor e vai, você sabe, eu não sei do que é que eu estou falando não, você sabe, eu não sei do que é que eu estou falando aqui na tua vida, você sabe, eu estou dizendo para ti, vai, é Deus que está ministrando a tua vida, é o Espírito Santo que está ministrando a tua vida, então vai, cara, que Deus vai te dar vitória, porque Deus não fica limitado pela oposição. Deus não se limita pela oposição. Se você coloca a tua vida diante dele para falar, Senhor, eu sei que o Senhor quer que isso seja feito na minha vida, eu quero ser dos que se levantam e dizem, então vamos. Não quero ser dos que ficam do lado falando assim, não vai dar certo não, esse templo não tem jeito, nós não temos dinheiro, nós não temos condições de fazer, está lá o templo, o irmão até morreu já, e o templo está lá. Aliás, toma cuidado, porque a obra de Deus sempre fica, a gente passa. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida, se você tem certeza que é de Deus, vá e faça a tua parte. Tem alguma coisa que Deus quer que seja feita na tua família, tem certeza que é de Deus? Vai, faça a tua parte. Tem alguma coisa que precisa ser mudada lá no teu trabalho, a partir da tua vida, vá,
no nome do Senhor e diz: o Senhor me dará bom êxito. Tem alguma coisa que precisa ser feita aqui na igreja, e a sua vida é para ser um instrumento de Deus, vá e se deixe ser um instrumento de Deus. Se tem alguma coisa que precisa ser feita nessa cidade através de você, vá, não precisa ser candidato, não. Pode se manifestar, pode dizer, pode ajudar, mas a gente precisa, em nome de Deus, ir, porque as coisas não se reconstroem por si mesmas, elas precisam de servos e servos do Senhor, que dizem: em nome do Senhor eu vou. Que Deus te abençoe, amém? Pai, a gente sabe que essa história de Neemias não foi registrada com outro propósito, senão para mostrar-nos a obra que o Senhor deseja fazer todos os dias na vida e através das vidas dos teus filhos. Aqui estamos, com algumas ou com muitas coisas derrubadas, precisando ser reformadas, recomeçadas, retomadas. Estamos pedindo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tiver precisando ser refeito na nossa vida, nos ajuda, Pai, e nos anima, para que a gente tenha coragem de ir. E nós sabemos que não existe obra para ser reconstruída se não foi construída. Se alguém ainda não depositou a sua vida aos pés de Jesus, para poder dizer: Senhor, eu quero a Ti como Salvador da minha vida, Senhor, eu quero ser parte do Teu povo, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, trabalhe nesse coração que agora reconhece: eu preciso primeiro é que Jesus entre na minha vida. Se existe alguém que sabe que Jesus já é uma realidade da sua vida, mas tem algo precisando ser transformado hoje, e não quer ficar à margem, olhando, mas quer fazer parte dessa reconstrução, que em nome de Jesus o Senhor dê coragem, força, fé e a certeza de que o futuro pertence a Ti. Nos entregamos ao Senhor, Pai, orando pelo trabalho ali no Aponian, por essa nova congregação que se inicia, orando pela vida das pessoas que já são envolvidas ali, orando por aquelas mulheres que já participam da reunião ali, e orando por cada criança ali, para que ali, ó Deus, surja mais um grupo que Te adora e que Te serve. Nós pedimos por cada pessoa que entrou aqui, vai para a sua casa agora, que essa pessoa vá daqui sob a Tua paz, sob o Teu carinho, sob o Teu cuidado, e que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando e falando aquilo que é o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça eterna de Jesus, aquele que inicia a obra na nossa vida, que o amor do Pai, aquele que está sempre nos chamando para reconstruir, aquele que é capaz, o Espírito Santo de Deus, de colocar em nós toda a força, toda a vontade, toda a fé, toda a confiança de fazer a obra, seja com você, permaneça com você e te abençoe, hoje e sempre. Amém e amém.